Mas é o irmão do Eduardo Campos falando isso, né, gente? Tá no Estadão e tá no jornal Folha do Pernambuco, pela Natália Santos aqui. O irmão de Eduardo Campos vê possível assassinato do ex-governador e quer a reabertura das investigações. Antônio Campos diz que vai solicitar a retomada do inquérito no dia 13 de agosto, quando completam-se 9 anos do falecimento do então candidato à presidência. Vamos ler juntos. O advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, afirmou que o político pode ter sido assassinado e informou que pedirá a reabertura do inquérito do caso. Eduardo Campos, então candidato do PSB à presidência da República, morreu aos 49 anos em um acidente de avião na manhã de 13 de agosto de 2014, em Santos, no litoral de São Paulo. O Brasil precisa saber a causa do acidente, se teve conotação política e se existe a real possibilidade de Eduardo Campos ter sido assassinado, disse o advogado em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco. Antônio Campos ainda divulgou uma nota nesta terça-feira, dia 25, ressaltando que o relatório do inquérito policial sobre a morte do irmão foi inconclusivo e afirmando que entrará com um pedido de reabertura de investigação no próximo dia 13, data do falecimento do ex-governador. Estaremos no próximo dia 13 de agosto, quando completa 9 anos do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, meu único irmão, solicitando a reabertura do inquérito policial que investigou a morte do ex-governador e de outros companheiros, cujo relatório do inquérito policial foi inconclusivo, trazendo provas novas, como também mostrando as deficiências do inquérito policial anterior e o do CENIPA, conforme permite a legislação penal. A morte do ex-governador mudou o rumo político das eleições de 2014. O avião com Campos, que cumpria a agenda de campanha em Santos, caiu no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em direção ao Guarujá. De acordo com a aeronáutica, a aeronave arremeteu quando se preparava para o pouso devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com jatos Cessna 560XL. 7 pessoas morreram no acidente. Entenda a investigação. Em agosto de 2018, a Polícia Federal finalizou o relatório sobre as causas da queda do avião que matou o ex-governador e listou um conjunto de hipóteses, sem fornecer uma conclusão. A colisão com pássaros, desorientação espacial por parte dos pilotos, a possibilidade de disparo de compensador de profundor, peça de responsável pelas subidas e descidas da aeronave, ou pane e travamento do profundor em posições extremas. Anteriormente, o Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, o CENIPA, havia apresentado um relatório técnico que indicava falhas humanas como motivo da queda. Na época, o irmão de Campos pediu que o lado fosse retirado do inquérito que apurava as causas do desastre. Segundo a PF, em relação ao relatório apresentado pelo CENIPA, as investigações eram independentes e voltadas a objetivos distintos, cada um com princípios e características particulares. O caso passou a ser investigado pelo Ministério Público Federal e posteriormente arquivado pelo órgão em 2019, após ser constatado que não era possível determinar a causa exata da queda da aeronave e definir os responsáveis por eventuais crimes cometidos. Segundo o MPF, a inoperância e a ausência de equipamentos na cabine de comando foram os principais motivos para impossibilitar a resolução do caso. Confira a íntegra da nota do irmão do Eduardo Campos. Estaremos no próximo dia 13 de agosto, quando completa 9 anos do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, meu único irmão, solicitando a reabertura do inquérito policial que investigou a morte do ex-governador e de outros companheiros, cujo relatório do inquérito policial foi inconclusivo, trazendo provas novas e também mostrando as deficiências do inquérito policial anterior e do CENIPA, conforme permite a legislação penal, especialmente o artigo 18 do Código de Processo Penal, cujo arquivamento não faz coisa julgada do material. Tramita perante a 4ª Vara Federal de Santos também a ação civil de produção de provas, no número que está na tela, movida por mim e por Ana Arraes, que se encontra na fase de citação da fabricante do avião, além da carta rogatória nos Estados Unidos, em que estamos diligenciando e a agilização, tendo saído hoje da Vara Judicial um ofício ao Ministério da Justiça pedindo informações sobre o cumprimento e andamento da citação. Tal ação interrompeu prescrição cível, entre outras questões relevantes. O intuito nuclear da ação é a realização de perícia técnica judicial
no sentido de verificar a causa do acidente, ante inconsistências do lado da CENIPA e da conclusão do inquérito da Polícia Federal. O TRF da Terceira Região, através da quarta turma, negou provimento a recurso da União, julgando admissível a produção de provas em acidente aéreo e que o pedido de perícia se justifica, nesse caso, nos autos do agravo, nesse número que está na tela, que teve publicação do acórdão em 7 de abril de 2021. Foi uma importante vitória no caso, cuja ação de produção de provas está em curso, tendo sido expedido ofício hoje ao Ministério da Justiça sobre o cumprimento da carta precatória para citar a Cessna, fabricante do avião. Entre outros aspectos, mereceu zero interesse por parte da autoridade policial e do CENIPA o aspecto relevante de recomendação de segurança. O banco de dados de acidentes e incidentes do NTSB contém pelo menos 8 acidentes envolvendo compensador de profusor do Cessna Citation ou falhas correlatas. Estou justamente com o perito assistente Carlos Camacho, fazendo o livro documentário sobre o acidente que vitimou Eduardo Campos e outros companheiros em seus múltiplos aspectos, em formato e-book, ante a existência também de imagens, vídeos e links sobre o acidente. O Brasil precisa saber a causa do acidente, inclusive a real possibilidade de tal sinistro ter sido intencionalmente provocado, podendo ter conotação política para vitimar o então candidato a presidente, com campanha em ascensão, ante indícios existentes que precisam de uma investigação mais aprofundada pelas autoridades policiais e judiciais. Estamos estudando a possibilidade de pedir para que tal caso seja avocado pelo Procurador-Geral da República ante peculiaridades do caso. Além de protocolar a petição de desarquivamento perante o juiz que presidiu o caso, estaremos dando conhecimento ao Ministro da Justiça e ao Procurador-Geral da República o teor do requerimento. Olinda, Recife, dia 25 de julho de 2023, Antônio Campos, e aí tem a OAB dele na tela. É isso, meus queridos. Será que foi assassinato? Pois é. Não é bom alimentar teorias da conspiração, mas é isso que diz o irmão do então candidato Eduardo Campos.